Olá, hoje eu vou trazer para vocês mais um caso clínico. E esse caso clínico é um caso clínico de livro. Apesar da doença ser bastante rara, a paciente tinha uma descrição bem clássica da doença. Por isso que a gente fala que é uma doença de livro. É como se ela tivesse lido a doença em um livro e viesse conversar comigo. A gente está falando sobre arterite de Takayasu, uma vasculite de grandes vasos, uma doença rara, mas que por vezes a gente encontra por aí. Essa era uma paciente de 40 anos que tinha uma queixa de ter realizado 2 cirurgias prévias na aorta devido à dissecção de aorta. E durante essas cirurgias, essas investigações, a equipe de cirurgia vascular tinha detectado que vários vasos ali sanguíneos, ramos da aorta, estavam com estenose, um fechamento. E não tinha explicação, eles não tinham explicação para isso. De forma que um cirurgião vascular recomendou que a paciente nos procurasse, justamente pensando em doença vascular inflamatória, vasculites. Diante desse caso, a paciente chegou até mim e tinha uma queixa além dessa história da doença da aorta, uma queixa de fadiga intensa e uma dor que chamava atenção, porque era uma dor em todo o braço, direito, esquerdo e pernas. E que tinha umas características peculiares, pioravam quando ela ficava com o membro para cima, dirigindo, coisas do tipo. Ela não conseguia deixar a mão para cima, principalmente a esquerda, por muito tempo. Isso chamava a atenção. Uma característica marcante dessa doença, e ela é conhecida assim também, como doença sem pulso. Por quê? Os vasos sanguíneos nessa doença vão se fechando, dentre eles uns que têm ramos aqui para os membros. E quando você palpa o pulso desses pacientes, a gente percebe uma redução importante, às vezes nos 2 membros superiores ou às vezes só em um. Nesse caso, era muito pior no membro superior esquerdo, justamente o que ela mais queixava de dor. E quando isso acontece, tem um sinal também, além da redução do pulso, que é quando você mede a pressão nos 2 braços, a diferença é muito grande. O membro que tem a estenose mais comprometida ali, vai ter uma redução da pressão. E essa paciente tinha isso também. Então, de certa forma, neste caso, a associação do tratamento reumatológico com a cirurgia vascular, com a equipe de cirurgia vascular, é importantíssimo. Por quê? Se o cirurgião vascular for apenas fazendo cirurgia, colocando próteses, estentes, os vasos vão fechando. E fecha, às vezes, em outros locais, igual nesse caso no braço, pode fechar na artéria renal. Então, o tratamento sistêmico com medicações feita pelo reumatologista, em associação com o acompanhamento da cirurgia vascular, é fundamental. E nós já iniciamos, nesse caso, para essa paciente. Depois, se for o caso, eu trago a evolução aqui para vocês.